Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus conosco, o Emanuel, Deus que veio ao mundo para que todos nós pudéssemos viver a sua mensagem, seus ensinamentos, que vivêssemos como filhos e filhas de Deus. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, estaremos hoje começando uma série de 3 programas, fazendo uma retrospectiva do ano 2016. Queremos lembrar, comentar, refletir sobre fatos que marcaram a história da Igreja no ano de 2016. Acho importante termos em nossa mente, em nossos pensamentos, as experiências, a doutrina, o ensinamento da Igreja. Neste ano de 2016, tivemos importantes documentos, inclusive a exortação do Papa Francisco, importante para a família, que vai pensar nos desafios da família. A exortação Amoris Laetitia, que quer falar sobre o amor na família. É importante a gente pensar por aí. Enfim, estaremos pensando na importância dos fatos acontecidos no ano de 2016. No programa do dia 18 de janeiro de 2017, teremos um programa especial, com a participação, com a presença do nosso bispo diocesano, Dom José Carlos. E ele estará justamente comentando um trecho desta exortação do Papa, o número 300, uma parte do documento que está sendo estudada com muito zelo, e que o Papa Francisco pediu aos bispos, aos padres e a todo o povo de Deus, portanto a todos nós, que tivéssemos muita caridade cristã, muito discernimento para entender o número 300 desta exortação. Então, no dia 18 de janeiro, nosso bispo diocesano, Dom José Carlos, estará fazendo uma reflexão importantíssima para a família, E o programa do Dom José, o vídeo que será apresentado, tem o título Há lugar para todos na Igreja Católica. É o acolhimento proposto pelo Papa Francisco, a caridade cristã, para que possamos crescer todos juntos e que não haja discriminados. É bonito isso, principalmente depois da reflexão profética, pastoral de Dom José Carlos. Isso vai ser no dia 18 de janeiro, Bom, outro fato que marcou a história da Igreja foi a 54ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Isso aconteceu no mês de abril. Foi muito importante. Do dia 6 a 15 de abril em Aparecida. E quando os bispos se reúnem para um estudo, eles falam em nome da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Isso é importante porque congrega a Igreja, busca-se a unidade da Igreja. Unidade tão querida por Dom Helder Câmara. Aliás, foi Dom Helder que fundou a CNBB, justamente para isso, para ter unidade na CNBB. E nesse encontro, nessa assembleia, nasceu o documento 105 da CNBB, que vai falar sobre os leigos. Graças a Deus, os nossos bispos querem conhecer um pouco mais a nossa realidade, os nossos desafios, os nossos serviços também, enfim, quer a participação mais efetiva, mais atuante do leigo. E poderíamos fazer aquela clássica pergunta: quem é leigo? Leigo é
todo aquele que participa, pelo menos um pouquinho, da ação da igreja no Brasil. Aquele que varre a igreja, aquele que celebra a celebração da palavra. E hoje existem os ministérios para o batismo, para o matrimônio, os leitores, acólitos, enfim, os vicentinos, enfim, todos aqueles que fazem alguma coisa na igreja, que acreditam na ação da igreja como anunciadora e construtora do reino de Deus. E aí os nossos bispos tiveram assim muita vontade de pensar, de valorizar o leigo. O documento tem como subtítulo, ou melhor, como título, Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Porque aquilo que nós aprendemos na igreja templo, na igreja instituição, nós devemos levar sim para a sociedade. É porque lá na sociedade é que está o povo de Deus, precisando da ação da igreja, de vivenciarem a ação da igreja. Eu tenho 38 anos de vida ministerial leiga. Vejo que vale a pena, que é possível, existe espaço sim na igreja para o leigo. E esses espaços eram assim questionáveis, né? Às vezes encontrava-se mais resistências. Agora nós temos um documento que valoriza, não é valorizar no sentido de vaidade, não, muito pelo contrário, mas que dá espaço, que dá legitimidade à ação do leigo. Por isso você que é leigo, você que trabalha na igreja, que faz uma leitura na igreja, você que é catequista, você é importante demais. A catequista ou catequista, vocês são formadores de opiniões, de pensamentos, de cristãos, de católicos, de pessoas. Está vendo que beleza? Por isso a ação do leigo é importante sim, é necessária sim. E os nossos bispos, então, tiveram algumas colocações importantes, né? O leigo é compreendido como sujeito na missão da igreja. O que é ser sujeito na ação da igreja? É ser também responsável, né? É ser parte dessa igreja que ajuda as pessoas a encontrarem os melhores caminhos. Por isto, a nossa ação laical da igreja, ela é necessária, é reconhecida e é legítima. Nós somos colocados como sujeitos na missão da igreja, né? Poderíamos também pensar na palavra de protagonismo. O que é isto? Protagonistas. É também responsáveis, partes integrantes, né? Eu me lembro muito de Dom Antônio Celso de Queiroz, um bispo hoje já bem idoso, né? Dom Antônio Celso tinha muito carinho com os jovens. E na internet tem muita coisa bonita de Dom Antônio sobre o leigo, a ação do leigo. Dom Luciano também gostava tanto, Dom Helder valorizava demais. Enfim, muitos bispos, muitos padres valorizaram e valorizam a ação do leigo na igreja, né? E na exortação apostólica Amoris Laetitia, que o Papa, nós já falamos sobre ela em outro assunto, né? Mas aqui também fala sobre o leigo na família. O leigo, sim, tem um espaço muito propício, é a família. Lá na família, o leigo pode, sim, ser fermento. Aliás, é o subtítulo do documento, né? Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra, luz do mundo. Lá na família, o leigo tem muito espaço para ser esse sal da terra, para dar gosto à vida, né? Para testemunhar a sua fé, para mostrar aos filhos, aos membros da família, a importância de se viver a fé, de praticar a fé. Fé tem que ser praticada, não pode ser só a fé entre o homem e Deus, entre a pessoa e Deus, aquela ponte só, não. Ela tem que passar pelos irmãos. Isto é o grande desejo do nosso Deus e é um ensinamento da igreja, né? Bíblico, né?
O próprio Jesus se preocupou muito com isso, de nossa fé ser vivida também entre irmãos, entre o povo de Deus, né? Não aquela ponte entre a pessoa e Deus, mas também, claro, mas também entre os irmãos, né? E lá, na exortação do Papa, no número 86, fala assim, tem como título A Família e a Igreja, e lá vai falar assim: com íntima alegria e profunda consolação, a Igreja olha para as famílias que permanecem fiéis aos ensinamentos do Evangelho, agradecendo-lhes pelo testemunho que dão e encorajando-as. Olha aí a importância do testemunho, né, na família. Com efeito, graças a elas, tornam-se crível a beleza do matrimônio, indissolúvel e fiel para sempre. É interessante isso, né? O Papa fala da beleza, da esperança que ele tem na família constituída, em harmonia, capaz de oferecer, de propiciar aos filhos um ambiente favorável, né, para se viver as experiências do bem. Como que isso é bonito! E depois o Papa vai falar lá no capítulo, no número 300, de outra situação da família que precisa de ser pensada, questionada, né? Pois é o leigo participando deste processo de anúncio do Evangelho de Jesus, fazendo e sendo igreja, para que a igreja seja mãe. E quando a igreja é mãe, né, é quando ela vivencia com fidelidade as vontades do Cristo. É quando ela anuncia para o mundo que existe sim um reino a ser construído e que este reino, construído a partir da igreja, perpassa pelas famílias, né? Como que isso é rico, como que isso é bonito, né? Outro fato também importante que nós temos que lembrar: diversas manifestações do Papa Francisco em 2016. Como que o Papa Francisco demonstrou-se preocupado com o mundo? Aliás, eu quando vejo pela internet, e é bom que você também faça isso, veja lá, entra lá no Google e veja as coisas que o Papa Francisco fala, o pensamento que ele defende, né? Como que é bonito. O Papa Francisco quer um mundo novo, quer um mundo diferente, humanizado. Mas nós sabemos que o novo é difícil, incomoda demais, até porque sempre existe pessoas interessadas em não mudar, em não buscar o novo, né? Mas o Papa tem feito isso com muito zelo de Papa, de Pai, de pastor universal da Igreja. A gente sabe que o Papa enfrenta sérios desafios, resistências. E nós sabemos que mesmo dentro da igreja é preciso de que as pessoas compreendam mais o Papa Francisco. Quando eu lembro dele, Papa Francisco, eu lembro também do Papa João XXIII, que também enfrentou sérios e vários desafios na igreja. Neste ano de 2016, ele pensou muito na questão dos refugiados. Que coisa bonita, sempre preocupado, chamando a atenção do mundo, buscando dar entrevistas, alertando o mundo para o sofrimento das pessoas que estão em busca de uma terra nova, poderíamos até dizer de uma terra como a terra prometida, onde hoje pode correr o leite e o mel, né? Ou seja, a esperança, a vida, a justiça, o alimento, né? Enfim, os imigrantes, os refugiados foram muito lembrados pelo Papa, né? E foi muito bonito aquele dia que ele foi em Lesbos, uma ilha grega, né? Quando ele chegou lá, ele falou assim, emocionado, me recordo muito desse vídeo, né? Dessa presença, dessa reportagem dele, né? E ele falou assim: vocês não estão sós. Abraçou a muitos, né? E ele não suportou a vontade de levar alguns para o Vaticano.
levou 3 famílias para morar com ele, 3 famílias de refugiados para morarem com ele, o Papa Francisco. Olha que coisas bonitas, gente. Ele não só fala, ele faz para demonstrar, para mostrar que é preciso sim da ação da igreja. Nós não podemos permitir que a igreja fique alheia aos sofrimentos das pessoas. O Papa Francisco nos mostra isso com muita clareza. Precisamos sim nos envolver nas questões sociais que causam sofrimentos, né? Por isso, o Papa Francisco nos ajuda a entender essa dimensão da fé. No dia 19 de junho, o Papa Francisco pediu para que os cristãos escutem e acolham os refugiados. Foi também com muito profetismo, para que os cristãos acolham, escutem, se sensibilizem pelos problemas e os sofrimentos dos refugiados. Também várias outras oportunidades. Aí eu queria te sugerir uma coisa. Entre aí na internet, hoje está tão comum a internet, né? Todo mundo já sabe olhar. Se você não tem muito treino, peça ao seu neto, peça ao seu filho para entrá-lo para você. Até é bom, você exercita, né? Você que já está aposentado, que já está mais folgado, né? Já está tendo tempo, vai lá na internet, peça uma pessoa para te ajudar e coloque assim, Papa Francisco e refugiados. Só isso basta. Aí vai aparecer um monte de coisa, de reportagens, de visitas, de reflexões do Papa. É muito bom. A gente percebe assim que ele tem razão, ele tem profetismo, ele tem coragem de anunciar, de denunciar ao mundo as injustiças e o grande sofrimento dos refugiados. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso tempo já está esgotado, mas eu ainda quero falar só um pouquinho sobre Dom Paulo Evaristo Arnes, o bispo, o cardeal que marcou a história do Brasil, né? Dom Paulo Evaristo Arnes, juntamente com a sua irmã, Dona Zilda Arnes, ela que inventou, que criou a pastoral da criança, que inventou o soro caseiro, que salvou milhões de vidas, milhares de vidas. Dom Paulo que defendeu tantos pobres, os direitos humanos, né? Se colocou na frente dos problemas, né? Principalmente durante a ditadura militar, né? Dom Paulo era amigo de Dom Helder, eu chamava Dom Helder de tio Helder, era amigo do Papa Paulo VI, era admirado pelo teólogo Karl Rahner, um dos maiores do mundo, né? Aliás, é considerado interessante isso. Karl Rahner foi o maior teólogo do século passado. E Karl Rahner dizia que Dom Paulo Evaristo Arnes era a revelação da igreja, né? Olha que coisa bonita, né? Então, fica aí a nossa lembrança, nossa saudosa lembrança de Dom Paulo Evaristo Arnes, que faleceu no dia 16 de dezembro, que já está lá juntinho de Deus, torcendo para que o Papa Francisco, que também é Francisco, né? Dom Paulo era franciscano, né? Para que ele seja muito bem sucedido aqui no mundo, na nossa terra, através da sua encíclica, né? Amoris Laetitia, que vai falar sobre a família, as necessidades, as carências, também as belezas da família. Portanto, continuemos a nossa reflexão, a nossa retrospectiva no próximo programa, quarta-feira que vem, se Deus quiser. Eu te espero.